Está no ar o Poupa Minha Irmã Podcast, dedicado a tornar a economia acessível para todos. Este podcast foi produzido como trabalho de conclusão de curso de Anne Gabriele Rocha Santos e Maria Clara Monte Ribeiro, para a obtenção do bacharelado em jornalismo da Universidade Estadual do Piauí, UESP, Campus Poeta Torquato Neto, sob orientação do professor Dr. Orlando Best. Poupa Minha Irmã, descomplicando a economia. Olá, sejam muito bem-vindos ao Poupa Minha Irmã Podcast. Eu sou Anne Santos. E eu sou a Clara Monte. Estamos aqui para trazer a vocês um podcast de jornalismo econômico sério e educativo, de forma clara e dinâmica. Hoje temos um episódio especial. Iremos discutir os impactos das inovações tecnológicas na economia. Isso mesmo, Anne. E para nos ajudar a desvendar esse tema complexo, contamos com a participação do professor João Victor Souza, do curso de Economia da Universidade Federal do Piauí. O professor João Victor é a nossa fonte mais acertada para essa discussão. Dentre seus inúmeros interesses no campo da economia, ele estuda a temática da inovação tecnológica e seus impactos econômicos. Exato, Anne, nos ajudando a compreender como as inovações tecnológicas estão reconfigurando o panorama econômico atual. Este promete ser um episódio imperdível, onde vamos descobrir juntos como as novas tecnologias estão moldando não apenas os mercados, mas também a forma como vivemos e trabalhamos. Estamos preparados para uma conversa enriquecedora e esclarecedora sobre o futuro da economia em um mundo cada vez mais tecnológico. Então não perca! Fique ligado no Poupa Minha Irmã Podcast para conhecer conosco os novos horizontes da economia. Olá, Clara! Hoje pensei em discutirmos alguns termos econômicos que muitas vezes são pouco conhecidos, mas que têm um grande impacto em nossas vidas. Que tal explorarmos juntas? Olá, Anne, parece ótimo. Vamos lá, estou ansiosa para aprender mais sobre economia. Perfeito! Vamos começar com a elasticidade preço da demanda. Esse termo se refere à sensibilidade da quantidade demandada de um bem em relação às mudanças no seu preço. Quando a demanda é elástica, significa que as pessoas são sensíveis a alterações de preço e uma pequena mudança no preço pode causar uma grande mudança na quantidade demandada. Entendi. Um exemplo prático disso seria quando o preço da gasolina sobe e as pessoas começam a utilizar mais o transporte público, já que estão mais sensíveis ao aumento do preço do combustível. Exatamente, Clara. Agora vamos falar sobre custo de oportunidade. Esse termo refere-se ao valor da melhor alternativa sacrificada ao se tomar uma decisão. Por exemplo, se você escolhe ir ao cinema em vez de estudar, o custo de oportunidade é o tempo de estudo que você perdeu. Entendi. É importante considerar sempre o custo de oportunidade ao tomar decisões, tanto na vida pessoal quanto na economia como um todo. Anne, você já ouviu falar sobre inflação de custos? É bem interessante. Esse termo refere-se a um aumento generalizado nos preços dos fatores de produção, como salários e matérias-primas, que levam ao aumento nos preços dos produtos finais. Realmente isso é interessante, mas quando os custos de produção aumentam, as empresas tendem a repassar esses aumentos para os consumidores através de preços mais altos, não é verdade? É exatamente, Anne. Entender esses conceitos pode nos ajudar a compreender melhor como a economia funciona e como podemos tomar decisões mais informadas em nossas vidas pessoais e profissionais. Tenho certeza disso, Anne. Vamos continuar aprendendo juntos sobre economia. O professor João Victor é a nossa fonte mais acertada para essa discussão. Ele é doutorando em Economia na Universidade de Brasília, mestre em Economia e Desenvolvimento pela Universidade Federal de Santa Maria, especialista em Docência e Gestão do Ensino Superior pela Uninasal e coordenador do projeto de pesquisa Esforços Institucionais e Estrutura Produtiva, um estudo comparativo da mudança estrutural no Piauí entre os estados do Nordeste brasileiro.
Ele também é pesquisador no Grupo de Pesquisa Macroeconomia Estruturalista do Desenvolvimento. E dentre seus inúmeros interesses no campo da economia, ele também estuda a temática da inovação tecnológica e seus impactos econômicos. Olá, professor, seja bem-vindo ao nosso programa. Olá, Anne e Maria. Obrigado pelo convite. Eu sou o professor João Victor, do curso de Bacharelado em Ciências Econômicas da Universidade Federal do Piauí. É um prazer participar desse episódio especial. É uma honra recebê-lo aqui. Obrigada por aceitar o nosso convite. Vamos iniciar nosso debate entendendo qual é o papel da inovação tecnológica na promoção do crescimento econômico. Quando há uma inovação tecnológica, não há uma restrição em relação ao mercado específico onde ela atua. Um exemplo que nós temos pela produção de computadores. Nos anos 80 e 90, começou a expandir essa produção de microcomputadores que fez com que vários setores da economia fossem transformados. Então, áreas onde você dedicava muito tempo para fazer registros, por exemplo, manuais ou cálculos, você passou a fazer de maneira muito mais rápida com o uso dessa nova tecnologia. Isso fez com que muitos setores aumentassem bastante a produtividade, mas também algumas áreas passaram a ficar obsoletas. E essas áreas obsoletas começaram a perder espaço e até gerar um certo desemprego. Então você tem, por exemplo, a área de datilografia, que eram as pessoas que faziam cursos para poder digitar em máquinas de escrever, que elas passaram a perder a capacidade de competir com as pessoas que operavam os microcomputadores. Então, basicamente, quando você tem esse processo, existe um autor chamado Schumpeter que ele caracteriza esse processo como um processo de destruição criadora. Ou seja, você destrói, você passa a gerar desemprego e falências em áreas obsoletas, mas você ao mesmo tempo consegue criar novas possibilidades de produção, criar novas possibilidades de relações sociais, novas possibilidades de empregos nessas áreas que surgem nas janelas de novas tecnologias. Então, quando você tem essa inovação tecnológica, você passa a criar uma nova possibilidade de sociabilidade. Nós temos, por exemplo, agora com a pós-pandemia da Covid-19, surgiu o espaço de deliveries. Por quê? Porque durante a pandemia, muitas empresas passaram a falir, porque elas não tinham como vender, logicamente, pela necessidade de isolamento social, mas ao mesmo tempo que muitas empresas faliram e perderam espaço no mercado, muitas outras passaram a operar com a internet, com serviços de entrega, com comunicação via redes sociais, e elas passaram a crescer. Então, esse é um processo similar àquela destruição criadora. Por quê? Destruiu-se empresas e setores que eram pouco competitivos e não se adaptaram a esse novo contexto, ao mesmo tempo que criou-se uma nova janela de oportunidades que gerou crescimento e oportunidades de emprego em áreas que até então não existiam. Professor, como a adoção de novas tecnologias impacta os empregos e o mercado de trabalho em diferentes setores da economia? Quando você tem um avanço dessas medidas tecnológicas que reduzem a necessidade de trabalho humano, quando você tem inteligência artificial que avança, ela impacta de maneira distinta populações que trabalham em setores mais básicos, operacionais, de populações que trabalham em áreas de liderança, estratégia e pensamento. Então, quando você tem, por exemplo, o avanço desses aplicativos, desses sistemas, desses modelos de produção que exigem menos necessidade de mão de obra, você acaba fazendo com que pessoas que trabalham de maneira mais operacional e mais simples se tornem obsoletas, de tal modo que esse trabalho passa a não ser tão necessário como era antigamente. Além disso, como a tecnologia está impactando a distribuição de renda e a desigualdade econômica? Aquelas tecnologias que aparentemente geram melhor qualidade de vida para a população passam a gerar uma precarização do trabalho nesses setores. Então, basicamente, a população mais pobre, que trabalha em setores, por exemplo, de atendimento ao cliente, que trabalha em setores de transporte e logística, essas populações passam a ser cada vez mais substituídas por máquinas, ou por aplicativos, ou por sistemas, de tal modo que esse avanço de novas tecnologias de automação passa a estar associada ao aumento do desemprego, principalmente entre as classes mais pobres, e a um processo de precarização das relações trabalhistas. Um exemplo claro que nós temos é no setor de deliveries e aplicativos, por exemplo, de entregas de comida. Se hoje existe uma maior facilidade e comodidade de pessoas poderem fazer pedidos de sua casa utilizando o aparelho de smartphone, ao mesmo tempo você passa a ter uma redução de custo, o que é bom para as empresas e passa a ser também bom para os consumidores finais. No entanto,
aquelas pessoas que trabalham com o processo de operacionalização mesmo, de fato, dessa entrega, elas estão numa condição extremamente precarizadas. Então é importante que nós pensemos que essas mudanças tecnológicas, ao mesmo tempo que geram qualidade de vida para alguns grupos sociais, elas acabam precarizando as condições de vida e relações de trabalho, especialmente da população mais pobre, porque são justamente essas áreas que tendem a ser mais negativamente afetadas pela inserção das inteligências artificiais, aplicativos, máquinas e sistemas automatizados. Professor, qual é o papel das políticas governamentais na regulação e estímulo da inovação tecnológica? E como essas políticas públicas têm influenciado o desenvolvimento de setores tecnológicos emergentes? Se nós entendermos que as mudanças econômicas elas não são neutras e isentas e elas afetam de maneira distinta diversas classes da sociedade, se nós entendermos que as mudanças tecnológicas elas conseguem mudar qualitativamente em termos positivos e em termos negativos da sociedade, e se nós entendermos que essas mudanças elas podem evitar ou adiar crises econômicas como um todo, é importante que nós pensemos que elas são medidas estratégicas ligadas a uma estratégia nacional como um todo. Então, as políticas tecnológicas elas têm um objetivo muito importante de não só criar condições socioeconômicas, técnicas e institucionais para que aquele país se adeque e se aproxime da fronteira tecnológica internacional, mas também de criar mecanismos de desenvolver tecnologias nacionais próprias, de tal modo que haja uma conciliação entre os interesses econômicos, industriais e tecnológicos com os interesses da sociedade como um todo. Então é por isso que as políticas industriais e tecnológicas são tão importantes, porque elas possibilitam que individualmente você tenha ganhos, especialmente no setor empresarial e no setor industrial, mas que você tenha uma conciliação desses ganhos por manutenção do interesse social, especialmente das camadas mais pobres da sociedade. Muito obrigada mais uma vez, o senhor será sempre bem-vindo. Espero ter esclarecido e ajudado e estou à disposição. Até a próxima. Até a próxima, professor. Obrigado pelas suas contribuições. Agradecemos por nos acompanhar nesse episódio do Poupa Minha Irmã. Esperamos que as informações apresentadas tenham sido esclarecedoras e úteis. Obrigada pela sua audiência e até a próxima. É sempre um prazer levar conhecimento a você. Continue conosco para mais aprendizado e análise sobre economia. Até breve! Este podcast foi produzido por Anne Santos e Clara Monte. Captação de áudio, Marcelo Ferreira. Edição, João Moraes. Sob orientação do professor Dr. Orlando Berti.